Então a gente vai partir para a personalização do nosso baby elefantinho. A característica dele é feita com aquele corpo base que a gente fez aqui na aula, montando, né, o corpo em pé, os bracinhos, os pés. Então a gente vai usar a cabecinha também que a gente montou aqui em aula e a gente vai fazer de diferente a toquinha, olha, que é em formato de elefantinho. Ela é bordada, tem um detalhe aqui, olha, colorido na orelhinha, e é o que a gente vai fazer agora. Então, eu já tenho aqui, né, o corpo, tenho os braços, tenho os pés, tenho a cabeça, tenho aqui a chupeta e outros adereços aqui para poder compor o nosso personagem. Então, vamos começar? Eu vou colocar aqui para frente um pouquinho essas partes que vão formar o nosso elefantinho, para que a gente possa tratar da questão do gorro. Eu tenho aqui um pedacinho de termocolante para te lembrar como é que a gente faz a dublagem. E mais uma vez eu quero te lembrar que a dublagem pode ser feita também com a cola de silicone. A dublagem é frio. Então, o que é que eu fiz para poder formar a orelhinha? Veja, eu tenho aqui de um lado o feltro estampado e do outro o feltro liso, que eu estou usando aqui na cor do nosso personagem. E aqui, olha, eu tenho feltro estampado e eu tenho feltro liso. Então, para dublagem, eu quero repetir aqui com você o processo para que, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente já possa resolver aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha tabuinha, deixa eu colocá-la aqui em cima da mesa. Eu tenho aqui feltro liso, feltro estampado e termocolante. Termocolante a gente vai usar aqui nessa dublagem e como a gente já tinha conversado em outras aulas, ele também pode ser utilizado para que a gente faça somente a termocolagem. E essa termocolagem tanto serve para que a gente cole alguma parte na outra, né, sem o uso de cola, quanto serve para quando a gente quer estruturar, por exemplo, figuras muito pequenas ou então um nome que tem mais curvas para que possa facilitar o corte. Figuras que são muito curvas também são ótimas, assim, aplicadas com termocolante, são ótimas para recortar, dá muito mais estrutura e segurança. Então, ó, tô aqui com o meu ferrinho, tá? Eu poderia fazer o desenho dessa orelhinha aqui já no papel, passar aqui no feltro, mas eu prefiro primeiro unir e aí depois eu risco. Então, vamos lá. Passei aqui, olha, coloquei aqui o feltro, olha, do lado avesso. A colinha tá aqui desse lado, a colinha do termo, então eu vou colocar aqui no avesso. Vou tirar um pouquinho da quentura do meu ferro e venho aqui, olha, aplicando. Nesse primeiro momento, como eu só quero transferir a cola, né, eu vou transferir ela ativando com calor, como eu só quero transferir a cola, eu não preciso ficar segurando não, eu só quero transferir. E aí eu venho aqui, olha, e tiro a película protetora. Quando eu te digo a respeito de termocolar o feltro para facilitar o recorte de figuras muito redondas ou pequenininhas ou mesmo nome, é disso que eu tô falando, o feltro nessa etapa aqui, porque esse tipo de termocolante, termocolante definitivo, lá no material complementar eu vou colocar para você a marca que eu uso aqui no ateliê. Esse tipo de material, ele não fica pegajoso, tá? Então eu posso tranquilamente, posso casear também. Então, olha, é para isso. Aqui seria termocolagem. Então, quando você lê lá no seu molde assim, termocolar esta peça no feltro de determinada cor, você já sabe. Você vai passar o termocolante em um pedaço de feltro que caiba aquela peça, molde, e aí você vai ter essa pecinha aqui para poder cortar a figura ali, tá bom?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu tô aqui com o meu pedaço de feltro, eu venho aqui pro lado que eu escolhi para ser o avesso. O meu avesso aqui é o felpudinho. E aí eu vou pegar o lado que tá com a cola e vou colocar sobre esse lado avesso, tá bom? E aí eu venho aqui, olha, com o meu ferro e agora sim, agora eu vou passar segurando, demorando um pouquinho mais com o ferro em cima desse feltro, né? Desse feltro com esse papel termocolante, porque assim eu dou mais oportunidade para que o calor se espalhe e venha logo colar a nossa peça. Então, faço isso de um lado, viro. Então, agora eu tenho aqui dublado o feltro estampado com o feltro liso. Lá no seu caderno de moldes, você vai encontrar um círculo onde vai estar escrito assim: dublar para a orelha do elefante. E tá lá a cor, né, que a gente tá sugerindo aqui. Então, esse círculo, eu viria aqui, olha, posicionaria sobre o meu... Deixa eu fazer uma parte lisa que dá para você ver melhor. Posicionaria sobre o meu feltro, tanto faz o lado, né, porque a gente vai apagar depois. E aí, eu viria aqui, olha, riscando e depois cortando. Já vai sair assim, dessa forma. Então, eu vou reservar esse daqui. E aqui, olha, eu trouxe o gorrinho do elefante. Antes da gente ir para a etapa em que a gente caseia, em que a gente coloca as orelhinhas, a gente tem o bordadinho, né? Que vai aqui das características dessa peça. Então, é o bordadinho aqui para poder mostrar a trombinha do elefante. Tem o bordadinho dos cílios aqui também. E tudo isso tá discriminado lá no seu gabarito. Então, no seu molde. Aqui, deixa eu até reforçar aqui para que você possa ver melhor. Eu tenho aqui uma sobrancelha, aqui uma outra sobrancelha, aqui, olha, deixa eu já tirar esse alfinete. Aqui eu tenho essas marquinhas, olha, de bordado, tá? Aqui da trombinha. E aqui eu tenho a marquinha de onde eu vou colocar os olhos. Então, os olhos a gente vai colocar por último, tá? Primeiro a gente vai fazer esse bordado. E o bordado da tromba, ele é muito simples, olha. Eu tô aqui com essa touca tromba, né? Eu vou tirar a parte de baixo porque eu não vou precisar por enquanto. Eu tô aqui, olha, eu tenho 3 fios aqui, 3 fios. E aí eu dei um nozinho e eu vou passar porque eu quero que fique bem evidente. Então, olha, eu vou entrar, o nozinho tá aqui dentro e eu vou pro outro lado, somente ligando e fazendo esse pontão aqui. Então, seguro e arremato. Posso entrar uma vez e 2 por segurança. Passo aqui. Essas peças, né, a gente faz com toda segurança, mas não são peças indicadas para brinquedo, tá? Por quê? A gente tá colando os olhinhos, né? A maior parte das coisas aqui a gente costura, mas algumas coisas estão coladas. E além do que, essas peças, para que elas decorem por mais tempo, um quarto de bebê, um quarto infantil, ou mesmo, né, uma festa, um ensaio newborn, é importante que a gente passe a termolina, né, a termolina diluída em água. É uma parte de termolina para uma parte de água. Então, é muito importante que a gente passe a termolina para que essas peças tenham uma durabilidade maior. E a termolina, ela não é indicada, embora ela seja muito utilizada no artesanato, ela é utilizada para fins decorativos. Crianças pequenininhas, né, principalmente aquelas em fase de tudo levar à boca,
não é muito legal que a gente deixe em contato com a termolina. Então, tome sempre esse cuidado, coloque essas instruções para a mamãe, tá? Para que ela tenha ciência também disso, quando ela receber aí uma peça feita por você. Aqui, olha, ainda tenho mais um pontão, né, para poder fazer, mas eu vou fazer o cílio aqui com você, olha, sem dificuldade nenhuma. Eu vou aqui de um lado para o outro. Aqui é praticamente um pontinho perto do pontão que a gente fez aqui. E aí eu vou arrematar entrando e saindo 2 vezes, tá? Então aqui, que é que a gente fez? Deixa eu te mostrar aqui, já num passo mais adiantado. Nós colocamos, deixa eu já tirar esse aqui também, para que você veja melhor. Nós fizemos os pontões indicados na tromba, nós fizemos os cílios, os olhinhos vão aqui, olha. Eles vão bem no meio do cílio. Você pode costurar um botão, você pode colar meia pérola, você pode até mesmo colar um círculo de feltro. Vai ficar muito delicado, tá bom? Então aqui, deixa eu sugerir aqui para você, se eu colocasse um botãozinho, né, para poder fazer esses olhinhos. Eu vou colocar um botãozinho nesse mesmo tom, olha, só que um pouquinho mais claro, tá? Então eu viria aqui, olha, com um botãozinho costurado aqui de cada lado. E aí fica a seu critério. Se eu for costurar botãozinho, é melhor que eu faça isso antes de unir a peça. Fica mais fácil do que eu precisar fazer isso aqui, olha. Ainda é possível, mas é mais fácil se eu fizer isso antes de unir a peça. Então aqui é só a gente costurar um botãozinho, ou a gente colocar meia pérola, como eu fiz aqui, olha, no nosso elefantinho modelo, eu tenho meia pérola colada aqui. Ou de repente um botão de pezinho, mas o botão de pezinho, de qualquer forma, ele ficaria muito ressaltado, tá? A gente não tá afundando essa peça aqui, olha, é uma peça que vai simplesmente, olha, tem feltro e vai encaixar ali na cabeça do baby palhacinho. Então aqui eu defino os olhinhos, né, como eu preferir, e aqui eu venho caseando. Só que aqui, nessa ponta, olha, aqui é a parte que vai encaixar, né, na cabecinha. Nessa ponta, assim como foi nessa, a gente vai encaixar a orelha. E a orelha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu não vou dobrá-la ao meio, porque se eu dobrá-la ao meio, eu vou ver muito pouco do feltro estampado. Então, a gente vai dobrar menos do que a metade, olha. A gente vai deixar aqui um bom pedaço aparecendo, olha, como eu fiz aqui nessa outra orelha. Então, eu dobro ele com menos da metade, tá? Olha, é como se a gente tivesse aqui, olha, com a nossa orelhinha na metade. Deixa eu te mostrar marcando, porque eu gosto de mostrar aqui onde foi que eu marquei. É como se eu dobrasse assim, olha, não no meio, mas como se eu dobrasse um pouquinho além aqui, olha, dessa metade, tá bom? Feito isso, eu vou posicionar aqui, olha, bem nessa quina. A orelha, a touquinha, ela tem uma linha reta e depois ela vem aqui, ela faz uma diagonal. Então, eu encaixo bem aqui, olha, dessa forma. E eu vou precisar aqui fazer aquele pontinho que a gente fez na orelha, aquele pontinho do caseado de embutir. Então, eu venho com o meu caseado de embutir aqui. Eu vou colocar aqui um alfinete. Opa, soltou. Eu vou colocar aqui um alfinete para poder me ajudar aqui a fazer esse caseado. Então, olha. Então, eu vou colocar um alfinete para que ele me auxilie a fazer esse caseado. E eu tô aqui, olha, com a minha linha. Eu simplesmente venho, olha, lembrem, pela parte da frente, atravesso lá para trás e venho aqui para frente novamente.
Então, aqui, ó, vou fazer mais um pedacinho para que você veja. Olha, eu venho aqui pela frente, entro com a minha agulha lá para trás. Olha, note que eu entrei para baixo do meu limite. Puxo a linha, deixo uma argolinha aqui na frente, volto aqui para frente. Aqui também agora no limite, entro na argolinha e puxo. Nós fizemos esse passo com outra cor de linha para ficar bem fácil de ver lá na aula que a gente colocou as orelhinhas na cabeça do nosso palhacinho. Então, eu vou adiantar aqui para que a gente possa terminar a peça. Então, olha, aqui já embutimos a nossa orelhinha, já aproveitei e colei os olhinhos também, então eu vou reservá-la. Próximo passo que eu vou fazer aqui é afundar o olhinho do palhacinho para que a gente possa colar e a gente possa assim começar a montagem da nossa peça. Então, olha, eu tô aqui com uma linha de costura comum, tá? Eu tô usando aqui uma linha clarinha. Poderia usar a linha preta também, uma linha escura, porque ela vai ficar escondida. Então eu venho aqui atrás, eu não colei esse cabelinho ainda, tá? Porque eu ainda vou colocar aqui o pescocinho, ainda vou precisar do encaixe, então vou precisar do cabelinho. Então, eu venho aqui, olha, por trás da peça, e eu passo a agulha lá na frente onde tá a marcação do olhinho. Então, eu faço isso uma vez, eu vou e volto aqui, olha, para o mesmo lugar do nozinho. Vou entrar isso mais uma vez. Aqui. E volto pelo mesmo buraquinho, tomando cuidado para não pegar o cabelo. E aqui, uma terceira vez, eu vou entrar lá no buraquinho e volto. E agora, eu vou puxar. Quando eu puxo, eu fico aqui, olha, com ele afundadinho. Só que se eu soltar, ele volta. Então, eu puxo, seguro aqui um pouquinho. Então, eu puxo, seguro aqui um pouquinho. E, ó, por isso que é bom a linha comprida, porque com essa mão aqui, eu tô puxando, olha, eu tô deixando essa linha esticada. E eu venho aqui, olha, prendo. E agora aqui, eu vou dar um nó. Eu passo ela aqui, olha, para que eu belisque um pedacinho de feltro. E aqui eu entro uma, duas vezes e puxo. Pronto, o olhinho já tá aqui afundado. Então, eu vou colocar essa linha lá para trás. Aqui. E agora, eu vou colocar a cabecinha do meu palhaço para que eu comece a, de fato, montar esse corpinho.